A extração do etanol da cana-de-açúcar é realizada nas seguintes etapas. A cana passa por processo de retirada de impurezas iniciados pela lavagem em banho de água e é triturada. Depois disso, vem a moagem, que consiste em pressão sendo exercida sobre a cana para extrair seu caldo e produzir o bagaço, que deve conter umidade suficiente para sua posterior combustão, a qual é responsável pela energia aplicada nas usinas. O resultado obtido na moenda são 70% de caldo e 30% de bagaço. É feita então uma destilação com o caldo a fim de retirar o lodo, que recebe o nome de vinhaça ou vinhoto e pode ser utilizado como fertilizante por ser constituído por nutrientes como cobre, compostos nitrogenados, pentóxido de fósforo, óxido de cálcio, compostos sulfatados, óxido de magnésio, óxido de potássio e zinco. Retirado o lodo, o caldo recebe o fermento de leveduras, que realizarão a fermentação da glicose proveniente da sacarose em conjunto com a frutose. Da fermentação surge o álcool etílico ou etanol e gás carbônico. O etanol não provém de reservas naturais, ou seja, diferentemente de recursos como o petróleo, por exemplo, para sua futura exploração só são necessários solo fértil e clima adequado. O etanol está, portanto, menos sujeito a crises econômicas, como os choques do petróleo. Menos poluente. O gás carbônico da combustão do etanol circula em um ciclo fechado, isto é, o CO2 emitido é reutilizado pelas plantas na fotossíntese, portanto, há equilíbrio entre consumo e liberação, e o efeito estufa ocorre em intensidade muito menor quando comparado ao dos combustíveis fósseis. No caso desses, o equilíbrio não acontece, pois, quando o petróleo é queimado, ocorre a liberação de CO2, que foi retirado da atmosfera há milhões de anos, e não há nenhum mecanismo atual para capturar esse gás para a produção de mais petróleo, recurso não renovável. Os resíduos da extração do etanol são aproveitados. O bagaço sofre combustão para obtenção de energia para a usina, e a vinhaça, ou vinhoto, é utilizada como fertilizante. Assim, o desperdício é reduzido ao mínimo, e é possível que se produza mais em menores áreas. Nos carros flex, o álcool pode ser misturado à gasolina em qualquer proporção, reduzindo os custos com combustível. Como já observado anteriormente, a obtenção de etanol exige menos tecnologia do que muitas outras fontes energéticas, como energia nuclear, por exemplo. Desvantagens: a produção do etanol consome muita energia e o gasto de água no cultivo da cana é exacerbado. Para evitar desperdícios desse recurso, já há métodos alternativos como o gotejamento superficial. O modelo de produção em vastas áreas monocultoras costuma substituir produtores de alimentos, o que contribui para o encarecimento destes e aumento da fome e desmatar áreas florestais. O uso de agrotóxicos com alto potencial de contaminação de lençóis freáticos, além de serem responsáveis pelo surgimento de problemas respiratórios em seres humanos e de fertilizantes nitrogenados que liberam óxidos de nitrogênio, gases estufa e causadores da chuva ácida, que em ambientes aquáticos causam eutrofização. Além disso, o próprio processo da queima de cana libera gases nitrogenados, como mencionado logo adiante. Apesar de mais barato, o etanol tem menor rendimento que a gasolina, diminuindo seu custo-benefício. Como depende de condições inerentes à sua safra, o preço pode variar dependendo de fatores como regime de chuvas e oferta e procura. Seu modelo de produção em plantation favorece a má distribuição de renda, que leva pequenos produtores à falência e dificulta as condições de vida e trabalho no campo. A palha da cana costuma ser queimada antes da colheita, poluindo o ar e, a longo prazo, prejudicando a fertilidade do solo. Os resíduos da extração exigem processos específicos para seu aproveitamento, que, muitas vezes, não são realizados.
levando ao descarte inadequado, cujas consequências incluem o fenômeno da eutrofização,